Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física SA, o seu podcast sobre trabalho, carreira e negócios no mundo da educação física. Essa temporada especial que a gente está gravando diretamente do BOP Academy. E estamos recebendo hoje mais um convidado que vai abrilhantar aqui o nosso time e falar com a gente das maiores tendências que estão acontecendo aqui no mundo do fitness, das atividades físicas, que é o Hyrox e muito mais. Eu vou conversar com o Guilherme Weishaupt e a gente vai falar sobre isso e muito mais. Guilherme, eu quero agradecer a sua generosidade por estar aqui com a gente, trocando essa ideia. E para a gente começar, eu já quero começar para o pessoal que está assistindo aqui acompanhar a gente, fala um pouquinho da sua trajetória, do que é o 03 Pro e também o Hyrox. Vamos conhecer esse universo novo aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui. É uma alegria muito grande estar no BOP Academy. Para quem não me conhece aí ainda, eu sou capitão da Polícia Militar também, do estado de São Paulo. Então, estar num evento com essas raízes, né, com essa simbologia, me deixa muito contente e eu exerço também, né, em um outro lado da minha vida, com bastante afinco também, a atividade da educação física. E trabalho bastante com isso, inclusive a 03 Pro é um programa voltado para praticantes e atletas, né? A gente nasceu no CrossFit, temos um público muito grande de CrossFit, né? O CrossFit foi um pouco do nascedouro do Hyrox, mas hoje também já temos um público grande voltado para o Hyrox dentro da nossa programação de treinamento. É uma modalidade muito nova, que na realidade nem chegou no Brasil ainda a marca de forma oficial. O diretor de expansão ele começou a morar no Brasil agora em dezembro de 2024, está morando no Rio de Janeiro. Então ele está com todos os trâmites de implementação da modalidade aqui. Teremos talvez, né, segundo a divulgação deles aí, no segundo semestre, 2 etapas, uma corrida em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Mas a gente já vem movimentando esse mercado desde maio do ano passado, quando a gente observou alguns atletas aí do CrossFit começando uma movimentação ali e acolá sobre a modalidade, o Hyrox, começando a participar de alguns eventos, a gente logo ligou o radar, o alerta e falou, opa, o que está acontecendo? E nada melhor, na minha visão, do que vivenciar na prática. A gente estava com uma viagem para o México, e aproveitei e falei, vou ali, vai ter uma corrida na mesma data. Já participamos, fomos conhecer o evento, ficamos maravilhados com tudo que estava acontecendo ali. Falei, isso aqui vai dar muito certo no Brasil. O pessoal do Brasil é muito entusiasta, né, com o fitness. Tudo aqui a gente abraça de uma maneira muito, muito forte. Foi assim com o CrossFit, né? O CrossFit como a segunda modalidade após os Estados Unidos com relação ao CrossFit, o Brasil era o segundo país com o maior número de adesões e tudo mais. Tenho certeza que o Hyrox vai acontecer da mesma forma. E a gente, de imediato, em maio do ano passado, quando voltamos, nos afiliamos à metodologia, à marca e começamos os trabalhos. E desde então, lá tivemos uma conversa com o diretor do evento e ele disse, olha, não temos planos de trazer para o Brasil, é muito custoso, é muito caro. Toda a nossa estrutura, os equipamentos, tudo que a gente tem que levar, né? Eles estão principalmente nos Estados Unidos e Europa. E aí eu não acreditei muito naquilo, eu falei, eu acho que a gente pode movimentar o mercado e a gente vai levar eles para lá de qualquer forma. E foi quando a gente voltou e começou a martelar, trabalhar, bater em cima, divulgação, Instagram, e logo começou a pipocar afiliado para todo lado e eles me mandaram a mensagem, olha, o Edward, né, que é nosso diretor de expansão, está olhando para isso que está acontecendo aí no Brasil, ele pode fazer uma visita aí, você consegue receber ele? Falei, pô, agora. E a gente marcou e recebi, gravamos também um podcast com ele. A gente tem um podcast, caso vocês queiram conhecer também, o Deckcast. E depois disso, é o que tem acontecido, né? Tem crescido cada vez mais adeptos da modalidade. A gente fez uma competição também no final do ano passado, em dezembro, lá em São Paulo, com mais de 250 atletas. Vamos ter também uma próxima edição agora em março. Estamos esperando aí por volta de 500 atletas e estamos movimentando. Estou muito contente aí com o crescimento da modalidade. Maravilha, estamos falando de
tendências de algo muito novo e a minha pergunta vai justo nesse sentido, né? Quais são os desafios de trazer algo que é inédito no campo da atividade física, do fitness? Quais são os desafios de apresentar para as pessoas essas novas modalidades e quem seria ou quem está sendo esse público de vocês? É o pessoal do CrossFit que está migrando? Tem gente nova que já está chegando direto no Hyrox? Como que está acontecendo esse movimento? Olha, isso tudo, acho que em qualquer mercado, né? Quando você quer trazer algo novo, que ainda não se tem um histórico, um background, você vai aprender muito nesse processo. Você muitas vezes faz sem as devidas certezas de como fazer, né? Você está explorando um caminho que não foi explorado ainda. Então, eu acho que todo pioneirismo exige bastante coragem, né? Enfrentar preconceito, enfrentar críticas e tudo mais. E você vai receber também, às vezes, os louros dessa coragem, né? desse pioneirismo, de estar... Eu gosto de dizer muito assim, quem chega antes bebe água limpa, né? Então, a gente vem aprendendo a trabalhar com isso já desde maio, erramos bastante, a maneira como implementar no nosso centro esportivo, né? Como fazer isso da maneira correta para não ofender uma comunidade que já está ali, né? Eu lembro que no começo do CrossFit teve uma briga muito grande entre qual modalidade é melhor, CrossFit ou musculação, e ficava essa guerrinha, né? E a gente observou um pouco agora também, está chegando uma modalidade nova, aí a galera que era do CrossFit fica um pouco, né? Mas o CrossFit é melhor, não, mas o Hyrox não sei o quê, e aquilo. Então, assim, a gente tenta trazer isso de uma maneira mais tranquila, mais pacífica possível, e entendendo que nenhuma modalidade vai roubar o espaço da outra. Tem espaço para todas as modalidades. É uma maneira a mais de a gente trazer público para o nosso espaço, para o esporte. A gente não quer brigar, não quer trazer ninguém do CrossFit, não quer trazer ninguém da musculação. A gente quer trazer a pessoa ou que ainda não treina, né, que é mais um caminho para ela poder se movimentar, praticar um esporte, que aquilo vai fazer sentido para ela. O CrossFit não faz sentido para mim, a corrida não faz sentido, mas talvez isso aqui faça, a musculação eu não gosto, mas talvez isso aqui faça. Né? Ou, não, eu gosto do CrossFit, e está tudo bem. Então, acho que esse é um grande desafio, né? A gente conseguir desmistificar um pouco, né? Trazer conhecimento sobre a modalidade, e é isso que a gente tem tentado fazer desde maio, gravando bastante conteúdo, mostrando muito nas redes sociais, trazendo as competições, trazendo uma programação de treinamento, né? E o Hyrox ganha muito no aspecto de ser uma modalidade muito democrática, né? Eu sempre falava muito inclusivo, mas isso me gerou bastante crítica também na rede social, porque uma das premissas do CrossFit é a inclusão também. E aí o pessoal na internet, mas o CrossFit também não é inclusivo, não é? E a gente não está dizendo que uma modalidade é inclusiva e a outra não, mas a gente tem níveis de acessibilidade diferentes dependendo do nível de complexidade do esporte, né? Sim. Então o Hyrox ele é uma porta de entrada mais simples para alguns praticantes, tendo em vista a complexidade da modalidade, né? Eles se baseiam nos 7 movimentos básicos funcionais, fundamentais. A gente está falando da marcha, a gente está falando do agachamento, a gente está falando da dobradiça do tronco, né? da passada, do empurrar, do puxar, né? Giro de tronco. Então, são movimentos naturais do corpo que foram implementados dentro de uma modalidade de uma forma democrática para que qualquer um que esteja aqui hoje consiga entrar num evento fitness e conseguir finalizar aquela prova. Não se tem hoje um time cap, né? Não se tem olha, você tem tanto tempo para conseguir completar essa prova. Não. Se você iniciou o seu evento às 7 da manhã e for terminar o seu evento às 10 da manhã, vai ter alguém lá esperando para cruzar a linha de chegada com você e te incentivando a conquistar o patch de finisher daquele evento. Então, é um evento que é para todos, que é muito democrático e a tendência é ter uma grande adesão aqui no país. Legal, você já começou a utilizar algumas nomenclaturas aí e me deu essa curiosidade. Talvez o pessoal que esteja conhecendo o Hyrox agora também tenha, né? Você comentou um pouco, você falou de corridas, você falou de eventos, você falou de prova. Qual que seria a estrutura, por exemplo, para um centro de treinamento trabalhar com Hyrox? E se tem alguma nomenclatura específica, igual tem o WOD e outras nomenclaturas do CrossFit, existe uma linguagem, um dicionário do Hyrox? Como que é?
O Hyrox, ele nasceu, né, dentro de toda essa construção que o CrossFit pavimentou. Ele pegou essa carona, óbvio que com grandes diferenças, mas a fundadora da prova, porque o Hyrox ele é uma prova, né? Quando a gente fala em Hyrox, a gente está falando em um evento esportivo. Isso é o Hyrox. O que significa o Hyrox? Hybrid Rock Zone. E o que é o Hybrid Rock Zone? É uma corrida fitness que engloba 8 km de corrida dividido com 8 bases funcionais. Então você vai correr 1 km, vai percorrer uma base funcional, vai correr 1 km, mais uma base funcional. São 8 bases divididas entre esses 7 movimentos fundamentais que eu comentei aqui no vídeo agora. Então, assim, como projeto, como base, ele nasce dentro de uma estrutura de CrossFit. O início dessa modalidade hoje, no Brasil, tem tido alguns boxes que estão nascendo com esse intuito em ser um espaço de Hyrox. A gente tem alguns exemplos assim já no Brasil, mas a grande gênese do negócio era um centro de treinamento já existente de CrossFit, onde você facilita um pouco a implementação da modalidade, tendo em vista que você tem quase toda a estrutura que se utiliza no Hyrox dentro de um espaço de CrossFit. Então você consegue agregar uma modalidade nova, mais faturamento para o seu espaço, né? A possibilidade de trazer mais pessoas, como a gente não comentou na sua outra pergunta, no caso do espaço onde, né, eu faço essa gestão de aulas, a gente hoje tem 40% do nosso público só oriundo do CrossFit. A gente tem um fit muito grande com o futevôlei, que é uma das modalidades que a gente oferece lá, e o pessoal entende isso como uma preparação física, sem aquela possibilidade, aquele preconceito com a lesão que o CrossFit gerava, né? Então, tem o fit com o futevôlei, tem o fit muito grande com a corrida, quando a gente vem trazer aluno de fora do box, né? Então, essas possibilidades facilitam muito para o gestor, para o dono de academia, para o dono de box, porque dentro do espaço dele, muitas vezes ele já tem um remo, ele já tem um trenó para puxar e empurrar, ele já tem um wall ball que se utiliza na metodologia, que é a medicine ball, ele já tem algumas sandbag, né, que é o saco de areia que se utiliza para as passadas. Quase toda a estrutura ele já tem pronta, só precisa de um pouco de know-how e conhecimento metodológico de como se aplicar isso dentro de uma aula de Hyrox. E óbvio que toda modalidade tem o seu vocabulário próprio, isso também acontece com o Hyrox, mas quem tem um conhecimento de CrossFit consegue entender plenamente toda a metodologia do Hyrox, porque ela é derivada e bastante baseada do que a gente se tem numa metodologia de CrossFit. Sim. Você comentou um pouco sobre custos, né? Que no início até o pessoal de fora falou que não estava tão interessado por causa do custo, mas que a movimentação aqui no Brasil fez eles repensarem isso. Como que funciona um pouco essa questão dos custos, da implementação e também do licenciamento, porque eu imagino que seja algo licenciado? Com certeza. Para você utilizar o nome Hyrox hoje, você tem que se afiliar à marca, né? Uhum. É um custo médio aí de $1.500 anual. Então, isso você tem que colocar dentro do jogo, né? Se você quer trabalhar de uma forma legal, utilizando a marca, é necessário essa afiliação. Tem também a afiliação para treinador, né? Como Performance Coach, que você afiliando o box, isso eu acho um negócio muito legal da metodologia, porque eles validam um curso de fundamentos para qualquer treinador que você tenha no seu box. Então, se você tem 10 treinadores, você afiliou a sua academia, você ganha esse curso online que você pode disponibilizar para todos os seus treinadores e formar os treinadores para eles poderem trabalhar com a modalidade. Então, acho isso muito bacana, mas você como treinador também, você não tem um espaço, mas você quer trabalhar com a marca, você quer divulgar que você é um treinador de Hyrox, né? E quer oferecer a metodologia, fazer o marketing no seu Instagram, nas suas redes sociais, você também consegue se afiliar como um Hyrox Performance Coach. O que ocorre? Hoje, um evento de Hyrox, pega um evento hoje onde mais se movimenta as pessoas, que é em Londres. A gente tem uma média de sexta, sábado e domingo, uma rotatividade de 14 mil pessoas participando da corrida e do evento. A gente tem dentro dessas 8 bases em torno de 40 raias. Quando a gente fala em 40 raias, 2 bases são muito custosas, né?
que são as bases de ergômetros, que é a base de esqui e a base de remo, que eles utilizam os equipamentos da Concept. Sim. E são equipamentos caros, né? Principalmente aqui no Brasil. Então você imagina o custo de se trazer, de se importar, a gente está falando em 80 ergômetros. Eu ainda não vi uma competição no Brasil que tenha tido essa estrutura e vai ser um desafio muito grande para eles. Mas eles toparam esse desafio e a visita do Edward no ano passado aqui foi justamente para entender o que estava acontecendo, por que essa expansão da comunidade estava sendo tão rápida, né? E acredito que muito se deu por conta dessa divulgação massiva que a gente começou a colocar, com o apoio de outras pessoas bastante influentes também no CrossFit, né? Então, existe sempre a possibilidade de a gente movimentar o mercado se a gente acredita no que a gente está fazendo. São os desafios aí de quem está começando, mas ao mesmo tempo você falou aquela questão de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Pensando não só em quem está investindo com os boxes e tudo mais, mas também com grande parte do nosso público que acompanha a gente aqui, que são os estudantes e profissionais de educação física, né? Essas pessoas que querem começar agora a trabalhar com Hyrox, às vezes se certificar como um treinador, né? O que ela precisa fazer? É só fazer o curso direto, ela já está certificada? Você, quando vai procurar um talento, por exemplo, para trabalhar com você, o que você está procurando naquela pessoa? Porque como é algo muito novo, né? Quais são os desafios aí? Sim, hoje a metodologia ela é toda online, não existe um curso presencial da marca, do Hyrox. Então você tem todo o acesso, se você entrar no site, no Hyrox 365, você consegue acessar e entender todo o descritivo do que se treina no treinamento. Hoje, eles têm um plano de educação continuada, mas o que se tem hoje é o treinamento Foundation, como eu disse, que é o treinamento específico para que você consiga trabalhar com seus alunos dentro de um espaço, dentro do box. Isso a gente está falando de treinamento de base, treinamento básico, para que você consiga rodar a metodologia. E a gente tem também o Level 1, né, que também é um treinamento online, e esse treinamento ele é mais voltado para a formação de atletas. Então, um pouco mais aprofundado em tudo que a gente vê na faculdade, né? Sobre biomecânica, sistemas energéticos. A gente revisita tudo aquilo um pouquinho que a gente aprendeu, aprofunda e direciona isso para a metodologia do Hyrox. Em breve vai sair aí já, eles já estão programando para esse ano lançar o Level 2, né? O nível 2 aí de capacitação. Mas hoje o que se existe oficial da metodologia são esses dois cursos. Então, se você pretende, né, você consegue fazer, por mais que eu não estou em um centro de treinamento afiliado ou eu apenas quero como coach mesmo me afiliar à metodologia, começar a dar um personal com relação a isso, divulgar no meu Instagram que eu sou um treinador, trabalhar em algum espaço ainda que não tem intenção de trabalhar com Hyrox, mas eu já quero aplicar isso, a pessoa consegue, né? Realizando essa formação. E acho que em tudo na vida, né, não só nessa questão em trabalhar com Hyrox ou com CrossFit, o que é necessário para um bom profissional é você aprofundar, buscar conhecimento, testar na prática, né, validar aquilo que você está estudando. Então, é um pouco de conhecimento teórico com a vivência da metodologia, do esporte, porque sem isso também não adianta, ou o profissional ele só tem a prática, vai faltar aquele embasamento teórico, vai faltar aquele estudo, ou o profissional só tem a parte teórica também e ele não vivencia, ele não tem experiência para ensinar aquilo para o aluno dele. Então, assim, o que dentro da minha peneira lá no Deck 03, a gente sempre tenta, óbvio, né, que tem toda algumas variáveis, mas a gente tenta sempre buscar o profissional completo nesse sentido, que se preparou na parte teórica e que também vive aquela metodologia. E uma curiosidade, esse treinamento ele está disponível em inglês, tem em português também, tem em outras línguas, porque às vezes isso é uma curiosidade de quem quer se capacitar, né? Esse é um grande desafio, inclusive hoje eu ministro um curso presencial que não é da Hyrox, é um curso meu, da 03 Pro, que é em português e é presencial, porque isso hoje não existe e foi uma facilidade que as pessoas acompanhando todo o nosso trabalho ali, eles pediram, que eles queriam se aprofundar e eu sempre deixava muito claro, falou, pessoal, não é um curso da marca, mas eu consigo te entregar um pouco de know-how, de tudo que a gente está vivenciando, de todos os erros e acertos que a gente já teve nesse período, né?
E esse era a grande justificativa, porque eu sei que nem todos os profissionais aqui ainda dominam o inglês, e os 2 cursos eles eram em inglês, com legenda em inglês. Eu tive que passar por esse desafio, né, como profissional, mas hoje, para alegria dos profissionais aí que não dominam a língua, o inglês, já se tem a tradução das legendas em ambos os cursos, então é um benefício grande para quem já quer ter esse acesso à modalidade. Uma questão que mexe bastante com a minha curiosidade é a questão de quem está envolvido nessa questão do mercado fitness, que são as tendências. A gente está falando de uma nova tendência que está chegando. Não estamos querendo fazer nenhum exercício de futurologia, mas quem está implementando algo também pensa nos próximos passos, né? Também pensa no futuro. Além do desafio da implantação, o que você pensa ou como que você pensa a sobrevivência e a expansão da modalidade aqui no Brasil? Olha, essa é uma pergunta muito interessante e foi uma das perguntas que, quando eu entrevistei o diretor de expansão da marca, né, porque eu perguntei para ele assim, falei, cara, como é que vocês vão conseguir manter o interesse na modalidade, sendo que a gente vem, né, daquela mentalidade do CrossFit, onde é tudo muda, todas as competições são diferentes, as provas mudam o tempo todo, fica aquela coisa mais curiosa, né? Eu falei, pô, a prova do Hyrox ela é sempre a mesma, ela não muda. Como é que você vai manter o interesse das pessoas nesse formato, né? Não tem alguma possibilidade de isso mudar, de vocês mexerem no formato da prova, né? Aí ele falou, não tem. E ele falou, você está pensando com a cabeça do CrossFit. Ele falou, pensa com a cabeça do cara que faz um Ironman, né? Ele sabe que a prova é sempre aquela e o desafio dele é melhorar as marcas, bater os recordes pessoais, né? Ele pode fazer, no caso do Hyrox, a prova de uma forma individual ou ele pode fazer em dupla, com a esposa, com o pai, com a mãe, há essa possibilidade. Ele pode fazer em revezamento, com um time de 4 pessoas. Então tem diversos formatos de motivar os atletas a participarem do evento, né? Uma outra coisa que eu acho muito bacana é o senso de comunidade que se criou em torno disso, que eles estão desde 2017, que nasceu na Alemanha, mas o senso de comunidade, quando você vai em um evento de Hyrox que eu achei genial, eu vi os atletas passeando com as bolsas e não se tem medalha no Hyrox. Você ganha um patch, que é um colante desse aqui, né, que você coloca na sua mochila, você prega o velcro e cada etapa que você finaliza, eu finalizei a corrida em Frankfurt, você recebe o patch eu finalizei no México. Então vira meio que um desafio o cara colecionar patches, viajar, tentar fazer o formato da prova, o jeito que ela é desenhada, o circuito, isso muda de uma cidade para outra. Então o Rock Zone, né, que é o que está dentro do Hyrox, esse Rock Zone ele sempre é variável dependendo do desenho do ambiente onde está sendo feita a prova, né? Então tem algumas provas que são feitas dentro de um aeroporto, outra dentro de um shopping e assim vai. E isso gera uma vontade do cara, pô, eu quero participar daquela de Madrid, eu quero participar em Nice, vai gerando todo esse espírito de conquista, de participação, gera uma vontade do cara de viajar, vira um pouco de turismo também. Então gera todo esse desafio e os números. Quando a gente empreende, a gente entende que a gente não tem como fazer só com o coração. O racional ele tem que estar baseando todas as nossas decisões. E se você observa que em 2017 eles tinham lá no ano 600 participantes, em 2023, a gente vai comentar na palestra hoje, em torno de 180 mil participantes. Nossa. E a expectativa para esse ano é 650 mil. A gente está aí observando já desenhados 80 eventos para 2025. Quando a gente fala em 80 eventos, o evento geralmente dura sexta, sábado e domingo. A gente está falando quase que o evento o ano inteiro. Sim. De Hyrox, espalhado pelo globo. Então, é uma tendência, não tem como se falar que não é uma tendência. Um dos esportes que mais cresceu, né, do ano passado para esse ano. Então, a gente vai ver isso forte aqui no Brasil, acredito, pela maneira que o Brasil reage com as coisas. Hoje, enquanto estamos gravando aqui, está tendo um evento de Hyrox não oficial, uma simulação, até porque ainda não se chegou, mas no mês que vem estamos fazendo mais uma simulação, até que a gente vai aquecendo a comunidade para quando chegar os eventos,
vai ter esse evento em São Paulo, vai ter esse evento em Rio de Janeiro. E imagino que para 2026 eles vão multiplicar esse número de eventos. A gente não vai conseguir ficar só com 2 eventos aqui no Brasil no ano. Sim. Você comentou um pouco sobre a comunidade, né? E o senso de comunidade, de maneira geral, ele é muito importante para a sobrevivência de uma modalidade. Você comentou do Ironman, você comentou do CrossFit, e você falou um pouco sobre essa comunidade do Hyrox. O que você consegue identificar de específico, de próprio da comunidade do Hyrox, comparada com outras comunidades esportivas? Olha, isso é um assunto novo também, né? A gente tem bastante know-how do que se era a comunidade do CrossFit, uma comunidade bem competitiva, né? O CrossFit ele nasceu dentro de um ambiente competitivo e de desafio. E o que eu consigo ver hoje no público do Hyrox é algo mais festivo, mais uma comunidade mais imbuída de uma superação no sentido de, pô, eu vou curtir um evento esportivo. Eu vou me divertir, eu vou me desafiar, mas eu estou indo fazer um treino gostoso, sem aquela pressão. Óbvio que tem os atletas de elite, competitivo, mas 99% da comunidade hoje é uma comunidade que tem levado, né, a modalidade de uma forma um pouco mais leve nessa questão competitiva. A gente não incentiva tanto essa questão de, pô, você precisa bater sua marca aqui, você precisa melhorar nisso, né? Você precisa se superar nisso. Não tem essa pressão tão forte com relação ao desempenho atlético e fitness. Sim. E sim de, olha, vem pra cá, vamos ter um momento legal, vai ser um momento divertido no seu dia e você vai gastar algumas calorias, movimentar bastante seu corpo e sair muito feliz com o que você entregou no final do evento. E você sabe se existe algum estudo sociodemográfico dos participantes? Se é mais homem, mais mulher, faixa etária, classe social? Tem algum estudo nesse sentido ou não? O que eu consigo te passar são alguns dados do que a gente vivenciou na nossa simulação. Sim. Em dezembro. Então, maioria de homens, né? Hoje, 40% do nosso público no nosso box, ele vem do público do CrossFit. Temos uma conexão muito grande com outras modalidades ali dentro, como eu disse, o futevôlei e a corrida, eles preenchem esses outros 60%. Tem também uma galera dentro desse percentual que era sedentário. Um grande exemplo que eu posso dar aqui, uma aluna chegou para a nossa aula de CrossFit, fez o treinamento, fez umas 2 ou 3 vezes ali experimental e depois fez uma aula de Hyrox e ela veio relatar para mim, ela falou, olha, pô, legal, treino de CrossFit, mas eu não me adapto muito bem com os pesos, né, com esses levantamentos. E no Hyrox eu me dei um pouco melhor com relação ao endurance, achei um pouco mais simples e gostei mais. Então você vê também, se a gente observar os próprios eventos, você vê uma faixa etária diversa, não está concentrado muito ali, né, dos 20 aos 35, 40 anos, que é a média que a gente observa. Então, você vê mais idosos, né? Tem um limite de entrada. Hoje, para você participar de um evento, você tem que ter 16 anos, né? Sim. Então tem esse limite da categoria, do início da categoria, mas você vê senhores de idade, idosos, participando também do evento. A primeira foto que está da nossa palestra, vocês vão ver aí, é sobre isso. Então, vejo um público muito diverso, que tinha uma certa barreira de entrada em algumas modalidades, pô, num Ironman, num CrossFit, eles viam um pouco dessa possibilidade, pô, não vou participar desse evento fitness, ele não é tão democrático para mim, e eles estão enxergando a possibilidade, esse evento eu consigo participar, eu consigo finalizar, eu posso fazer com uma dupla que vai me ajudar, então tem toda essa questão. Maravilha. Para a gente fechar, porque ainda vem uma palestra caprichada aí pela frente, eu queria que você desse o serviço para quem está nos assistindo. Quem quer saber mais sobre Hyrox, pode passar os seus contatos, enfim. Tanto para as pessoas que querem, às vezes, ingressar nesse universo como praticante, ou mesmo para o estudante e profissional de educação física que quer ampliar a sua possibilidade profissional e trabalhar com uma novíssima modalidade. Muito bom. Eu estou em alguns canais de comunicação. Vocês conseguem me acompanhar pelo YouTube com um pouco mais de profundidade no nosso podcast.
vai digitar aí DECcast. Você pode encontrar também na rede social, meu nome é um pouquinho complicado, Guilherme Weishaupt, mas se colocar 03 Pro, vai ver bastante foto minha lá, vai conseguir encontrar o meu Instagram, mas vou soletrar aqui também, Gui, W-E-I-S-S-H-A-U-P-T. Você consegue me encontrar lá, eu falo bastante, utilizo bastante o Instagram e a gente compartilha bastante conteúdo sobre fitness, crossfit e hoje principalmente sobre Hyrox. Maravilha, não deixem de seguir o Guilherme, também a 03 Pro. E a gente continua aqui com o nosso podcast Educação Física SA, agradecendo também a presença de vocês. Compartilhe nos seus grupos profissionais, né, nos seus grupos da faculdade, para a gente ampliar a divulgação e conhecimento sobre Hyrox. E a gente continua no Spotify e no YouTube. Sigam nos acompanhando. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios,